Então vamos lá, né, para mais uma aula. Agora a nossa aula aqui de História do Brasil para os meus queridos alunos do IFSU, KVG, do curso Teorema. Vamos prestar atenção aqui nesse nosso primeiro slide. Então, ali no primeiro parágrafo, né, no século XI, em Portugal, a burguesia ambicionava enriquecer por meio da expansão comercial marítima. Entretanto, os comerciantes de Gênova e Veneza dominavam o comércio das especiarias, cravo, pimenta, canela, bem como artigos de luxo do Oriente. Os comerciantes portugueses tinham de romper o monopólio dos genoveses e venezianos, buscando contato direto com o Oriente. Esse ponto aqui é muito importante, né? A gente vai acabar observando que Gênova e Veneza exerciam um domínio sobre todo o comércio do Oriente. Quando a gente fala em comércio do Oriente, nos referimos principalmente às Índias. E o grande desejo dos portugueses, o objetivo desses comerciantes portugueses, porque quando a gente fala na burguesia, a gente está se referindo justamente aos comerciantes, era romper com este monopólio, para que se pudesse ter acesso direto a essas especiarias. Então, observando aqui no mapa, a gente vai observar, né, vai ver, tá, alguns pontos que eu quero destacar com vocês. Primeiro ponto importante, observem que nós temos aqui, ó, vamos usar a caneta para que vocês consigam ver melhor. Aqui nessa regiãozinha nós temos o chamado Mar Mediterrâneo, tá? Toda essa regiãozinha aqui, ela era muito importante porque ela estava basicamente no centro do mundo, ou melhor, no centro daquilo que se conhecia do mundo até então, né? Porque basicamente o que os caras conheciam do mundo era a Europa, né? Voltando aqui, basicamente o que se conhecia então do mundo, além da Europa, vão ser esses pontos que eu vou marcar aqui para a gente conseguir ver melhor. Então, a Europa, a parte central norte da África, o Oriente. Então, de uma maneira geral, né, era em torno destas regiões o que eles conheciam. Ainda não conheciam a Oceania, ainda não conheciam as Américas, então basicamente, né, eram essas as partes que eles conheciam. E como a gente pode perceber, o Mar Mediterrâneo está no centro desse processo, né, desse mundo que era conhecido por eles. Basicamente, o Mar Mediterrâneo é que dava a possibilidade deles fazerem comércio com a Europa, com a África, com o Oriente. Então, tratava-se de um mar que dava acesso ao mundo inteiro, certo? E a gente vai observar aqui ainda um outro ponto que é bem importante, é que Gênova e Veneza estavam localizados aqui, nessa regiãozinha que é chamada de Península Itálica. As Índias estão localizadas aqui, ó, como vocês podem ver com esse apontadorzinho vermelho que eu estou indicando. Portugal, aqui, né? Então, basicamente o que acabou acontecendo é que houve um fechamento do Mar Mediterrâneo por parte dos genoveses e venezianos. Então, eles acabaram, digamos que criando, vamos voltar aqui, eles acabaram criando uma barreira, né, que impedia as outras burguesias de terem acesso às especiarias. Então, imaginando aqui, ó, basicamente eles criaram uma barreira, os portugueses queriam ter acesso a essas especiarias, fazendo aqui o único caminho que eles conheciam e emperravam, né? Não conseguiam passar. É por isso que eles vão buscar justamente fazer um novo caminho para tentar chegar até as Índias. Esse novo caminho seria contornando a África. Lembrando que aqui nós temos as Índias, né? Então,
Esse é o grande objetivo. Outros pontos importantes da gente destacar. Primeiro, o que eram especiarias? Basicamente, a gente tem por especiarias temperos, canela, mostarda, pimenta, temperos que tinham muito valor porque eles eram usados principalmente para conservar os alimentos por um pouco mais de tempo. Naquela época a gente não tinha geladeira, naquela época a gente não tinha freezer, então a gente vai ver que influenciava muito na conservação de alimentos. E mais, pessoal, vocês imaginem, os alimentos muitas vezes estavam estragando e esses caras consumiam esses alimentos assim mesmo. E usavam essa pimenta, essa mostarda para disfarçar o mau cheiro, para disfarçar o mau gosto. É por isso que a gente vai ter, né, uma expectativa de vida tão baixa, porque a qualidade da alimentação deles era muito ruim nesse período. Mas então ficou claro, né? Nós vamos observar aqui que o grande objetivo da burguesia portuguesa nas grandes navegações é quebrar com esse monopólio de Gênova e Veneza. O termo monopólio é quando só um grupo vende, tá? E nós vamos observar que os genoveses e venezianos localizados aqui fecharam o mar Mediterrâneo, só eles pegavam os produtos das Índias, do Oriente, e revendiam para a Europa. Significa dizer, em outras palavras, que o preço desses produtos na Europa, né, das especiarias, dos tecidos de luxo, eram muito caros. É em função disso que eles querem, então, contornar a África para ter acesso direto a essas especiarias. Tranquilo? Bom, em meio a essas viagens, a gente pode considerá-las como uma grande aventura. Afinal de contas, os caras não sabiam o que iam encontrar. Como eu disse para vocês, eles nem sabiam até onde ia o território africano. Na realidade, eles nem sabiam ainda que o mundo era redondo. Então eles tinham medo que de repente o mundo fosse no formato de pizza, que eles saíssem navegando e quando caíssem num abismo, né? Existiam muitos temores que pudessem de repente ter monstros marítimos. Alguns temores até eram reais, né? O medo de naufrágio por tempestade, enfim. Então aqui no próximo slide eu destaco para vocês, principal objetivo das grandes navegações: quebrar o monopólio exercido por Gênova e Veneza. Necessidade de novos mercados, esses objetivos, né, que eu coloco abaixo: falta de metais preciosos, interesse dos estados nacionais, propagação da fé cristã, são objetivos secundários, né? A necessidade de conseguir entrar nos mercados do Oriente, a tentativa de ter metais preciosos. A gente vai ver depois que Portugal e Espanha, eles têm um caráter mercantilista muito forte. A ideia de sempre acumular metais preciosos para o seu desenvolvimento. Interesse dos estados nacionais, o rei se junta com a burguesia para que eles consigam atingir esse objetivo, né, de ter acesso às especiarias, bem como a propagação da fé cristã. A ideia de cristianizar o Oriente também estava muito presente. Motivos do pioneirismo português, né, de todos os países que vão se aventurar nesse processo de grandes navegações, Portugal vai ser o primeiro. Porque foi o primeiro a centralizar a sua administração. A gente vai ver que o primeiro Estado nacional com o rei, com uma burguesia consolidada que surge na Europa é Portugal. Pelo mercantilismo, e mercantilismo era o sistema econômico que tinha como uma de suas características o acúmulo de metais preciosos, a ideia de que quanto mais ouro, mais prata tu acumular, mais rico tu és. Também a ideia de colonização, de domínio sobre outras regiões, tudo isso está dentro desse princípio mercantilista. A ausência de guerras, a gente vai ver que nesse momento Portugal já expulsou os invasores do seu território,
que eram os muçulmanos, já conseguiu se consolidar como um estado, um país independente, e com isso ele tem, digamos que um contexto territorial pacífico que vai, né, ser uma vantagem para ele conseguir se lançar nessas viagens. E a posição geográfica, né? Se a gente voltar ali, nós vamos observar, ó, Portugal está aqui, ele tem o seu litoral todo voltado para o Oceano Atlântico, e isso facilita muito para que Portugal consiga se lançar aos mares e tentar atingir esse objetivo de chegar até as Índias. Bom, havia uma concorrência por parte da Espanha, né? Os espanhóis ainda estavam envolvidos tentando expulsar os muçulmanos do seu território, ficaram até 1492 buscando expulsar os muçulmanos do seu território, e é só a partir de então que eles se lançam nessas grandes navegações. Basicamente, a gente vai ver que a Espanha vai investir nos serviços de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é um navegador que acredita na ideia de que o mundo é redondo e que por isso tu pode navegar pelo Ocidente para fazer a volta ao mundo e sair lá no Oriente, e assim chegar até as Índias. Então a gente passa a ter uma concorrência, uma disputa entre Portugal e Espanha para ver qual dos dois vai chegar primeiro às Índias. A vantagem de Portugal é que ela foi a pioneira, né? Ela começou esse processo em 1415, ao chegar até Ceuta. Então eu inclusive organizei aqui uma cronologia das grandes navegações, os principais momentos, digamos assim, desta viagem, tá? 1415, portugueses chegam a Ceuta, né, na África. Então a gente vai acabar observando aqui que eles atravessaram esse Estreito de Gibraltar e em seguida chegaram, né, a Ceuta. Depois, numa segunda viagem, chegaram à Ilha da Madeira, 1419, e depois seguiram aos poucos avançando pelo litoral africano. Aos poucos eles foram avançando, né, sobre este litoral africano, tendo como objetivo principal, né, chegar até as Índias. Esse é o ponto importante. Bom, na nossa aula de hoje a gente encerra aqui 1434, quando Gil Eanes ultrapassa o Cabo Bojador. Cabo Bojador vai ser essa curvatura que nós temos aqui, tá, do continente africano. Gil Eanes chega aqui, ele vai ter acesso aos primeiros escravos, e aqui que a gente vai observar que se tem início a esse processo de comércio escravagista por parte dos europeus. E para encerrar essa nossa aula de hoje, eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Muita gente pensa que os europeus chegaram na África e deram início ao processo de escravização. Não é verdade. A cultura escravagista já existia entre os próprios africanos. Tribos africanas, quando venciam batalhas contra outras tribos africanas, os escravizavam. Basicamente, quando os europeus começam a chegar na África, o que a gente passa a ter é a inserção de um comércio nessa cultura escravagista, em uma relação que vai ser feita entre os europeus e as tribos vencedoras, que vão acabar negociando os seus prisioneiros, os seus escravos com os europeus. Por hoje é isso, pessoal. Continuamos na nossa próxima aula de História do Brasil, onde nós vamos ver, né, a chegada desses portugueses ao território brasileiro, todo o choque cultural nesse encontro, né, dos portugueses com os indígenas, os nativos que viviam no nosso território. Até a próxima, pessoal, e bons estudos!